Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rubem do canal Mosaic Finanças. Eu tenho feito alguns vídeos sobre o caso das lojas americanas e o rombo que foi divulgado de 20 bilhões. Bom, nós fomos surpreendidos na sexta-feira pelo anúncio de que o rombo das lojas americanas seriam de 40 bilhões e não de 20 bilhões, como foi antes esclarecido. Bom, vamos falar um pouco sobre esse tema. O que representa isso mesmo? Quais são os fatos que efetivamente ocorreram? Essa operação, como vocês sabem, era bem simples, né? O fornecedor ia, descontava a duplicata com cobrigação das lojas americanas. Então o banco fazia basicamente um empréstimo para as lojas americanas e as lojas americanas pagavam o fornecedor. Mas aí você pode perguntar, pô, mas não era mais fácil o fornecedor ir lá e fazer diretamente junto com o banco? Bom, aí é questão de cada fornecedor tem o seu risco financeiro, né? A gente não pode dizer que isso é mais fácil para o fornecedor. E além do mais, para o fornecedor ir até o banco e fazer esse desconto de duplicata, ele teria que pagar o IOF também, além dos juros. Essa operação do banco diretamente com o fornecedor, não existe incidência de IOF, somente os juros contratados na operação. Então, assim, em tese, é um pouco mais barato para o fornecedor fazer diretamente com o seu comprador. De acordo com algumas pessoas, o entendimento de alguns auditores, de algumas pessoas do mercado de capitais, essa operação nas lojas americanas, que é o âncora, a empresa âncora, ela deveria contabilizar isso como empréstimos e não como fornecedores. Então, veja bem, a gente tem alguns casos, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Magazine Luiza, por exemplo, que tem operação. A Magazine Luiza, por exemplo, observa que é o seguinte, ela coloca aqui nas suas notas explicativas a existência de saldo a pagar negociado pelos fornecedores com a cesta da companhia somava 4.414. Ou seja, então ela fala nas notas explicativas que ela fazia esse tipo de operação. Agora vamos ver aqui, por exemplo, as lojas americanas, como que ela expunha essa parte de fornecedores. Olha lá, ela era omissa na quantia e na forma da operação, ok? Então não ficava claro nas notas explicativas que essas operações eram feitas normalmente. Mas você pode perguntar, mas e daí, assim, qual que é o problema? Eu já expliquei que afetava a estrutura de capital. Agora, o outro grande problema que acontece agora são as cláusulas contratuais de empréstimos, os chamados covenants. Principalmente com relação aos debenturistas. Eu vou mostrar para vocês aqui o saldo de debentures que tinha, né, nas lojas americanas. Olha só, empréstimos no longo prazo, no passivo não circulante, nós tínhamos 15 milhões de empréstimos na data base de 30/9, 3 milhões de debêntures, ou seja, totalizando 18 milhões. No curto prazo, nós temos 1 bilhão e 290 milhões. Então, as lojas americanas faziam esse tipo de operação. Isso não era claro nas demonstrações contábeis. Só que o problema era o seguinte, que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Alterava a estrutura de capital. Então, o que era passivo de funcionamento, na verdade, não era passivo de funcionamento, era empréstimo. E empréstimos afetava a estrutura de capital da empresa. Ou seja, então veja bem, quando você faz um valuation, as variações do capital circulante líquido, você deduz do seu caixa. Então, se você não considera esse passivo, obviamente o seu numerador aumenta. E se você não considera esse valor como empréstimo, o seu WACC diminui. Então, consequentemente, o valor da empresa aumenta, porque você tem o numerador mais alto e o denominador mais baixo.
Então, isso aí trazia uma distorção para o analista. Isso a gente já comentou nos vídeos passados. Mas agora eu vou falar sobre os contratos de empréstimos, né, as cláusulas contratuais de empréstimo e de debêntures. Acontece que em muitos contratos bancários existe uma cláusula de covenants que fala o seguinte, que uma empresa deve observar determinados indicadores econômicos, caso contrário, esses contratos terão a liquidação imediata. Isso vale inclusive para debêntures. É muito importante os contratos de debêntures terem esse tipo de previsão. Ou seja, se a empresa apresentar indicadores, como por exemplo, dívida líquida sobre o EBITDA, né? A dívida líquida é o passivo oneroso menos o saldo de caixa. E o EBITDA é o resultado da empresa, é o lucro do período antes da depreciação e amortização, impostos e o resultado financeiro. Então, se você aumentou a sua dívida, consequentemente vai aumentar esse indicador. E isso proporciona ao credor a opção de cobrar imediatamente aquela dívida. Imagina o seguinte, você tem uma dívida de longo prazo, vai vencer daqui a 3, 5, 10 anos. Tá? E o credor tem o direito de cobrar imediatamente porque você deixou de atender a um determinado índice contábil. Por causa disso que a Lojas Americanas buscou a justiça, né? Como a gente pode ver aqui, quer ver no site do BTG, olha só, o BTG executa dívida de 1 bi das Lojas Americanas e justiça reverte a decisão. O que aconteceu aqui? As Lojas Americanas fez um pedido de liminar, né, resumindo assim, né, para que as dívidas não fossem cobradas imediatamente, que congelasse temporariamente o pagamento das dívidas e qualquer tipo de execução de débito pelos bancos. Tá? Então o juiz concedeu essa liminar e determinou que em 30 dias a Lojas Americanas decidisse se iria ou não fazer um plano de recuperação judicial. Tá? Convém lembrar o seguinte, que num plano de recuperação judicial, se alonga o prazo, se alonga as condições de pagamento, mas principalmente os juros, eles são calculados até a data do pedido da recuperação judicial. Então é uma operação benéfica, né, para a empresa, para proteger os seus ativos. Só que é o seguinte, pessoal, a gente tem que pensar também no lado dos bancos. Os bancos também têm seus acionistas, né, tem pessoas interessadas na sua rentabilidade, nas suas informações contábeis. Então, ou seja, o banco também não pode chegar e dizer assim, Lojas Americanas, está tudo bem, né? Assim, está tudo certo, vamos continuar na nossa relação sem problema nenhum. O banco também tem que tomar as suas medidas para também proteger os seus ativos. Então é o seguinte, é uma situação peculiar, né? Assim, a gente não vê sempre, mas de qualquer forma, a queda do valor das ações e o impacto que isso teve no mercado foi muito grande, né? E vamos acompanhar os desdobramentos, né? Um forte abraço e até a próxima.